Fala, galera! Às vezes, mesmo as questões mais óbvias requerem a intervenção dos cientistas. Você provavelmente já ouviu falar que ao longo da vida, uma pessoa engole acidentalmente até 8 aranhas enquanto dorme. Mas será que isso é realmente verdade? Se você está com preguiça de procurar a resposta sozinho, basta assistir a este vídeo e nós lhe contaremos toda a verdade. Hoje, responderemos algumas perguntas aparentemente simples, que, no entanto, confundem até mesmo os pesquisadores experientes. Verifique seus conhecimentos. Você sabe por que os gatos realmente têm medo de água e quão frequentemente podemos encontrar areia movediça? Se você está pronto para aprender algo novo, fique confortável na sua cadeira e vamos lá! Por que os alimentos explodem no micro-ondas? Se você já aqueceu alimentos no micro-ondas, com certeza sabe sobre as propriedades explosivas de alguns deles. Basta colocá-los por apenas alguns minutos no micro-ondas e será preciso limpar o forno por causa de mais um experimento culinário. Mesmo uma simples salsicha pode se transformar em uma bomba relógio se cozida incorretamente. Vamos dar uma olhada no porquê alguns alimentos explodem no micro-ondas e como evitar isso. A resposta está nas moléculas de água que existem nas nossas comidas. De acordo com a professora Sue Snyder, da Universidade de Delaware, quando aquecida em um forno de micro-ondas, a água se converte rapidamente em vapor. Alguns alimentos são tão bem embalados que não permitem que o vapor escape, fazendo com que eles inchem. Se você continuar aquecendo esse alimento, por causa da tremenda pressão que se forma, ele simplesmente explodirá, espalhando-se por todo o forno. É justamente esse princípio que faz a pipoca estourar. É por isso que, por segurança, ela precisa ser aquecida em um saco especial, para não ter que fazer uma limpeza. Após o almoço, a professora Snyder aconselha permitir que o vapor saia, ou seja, fazer pequenos furos com um garfo ou fazer pequenos cortes nos alimentos. Mas comidas como ovos, uvas e iogurtes não devem ser aquecidas no micro-ondas nunca. Caso contrário, o resultado pode ser literalmente bombástico. Qual é a diferença entre um coelho e uma lebre? Nós estamos acostumados a pensar que lebres e coelhos são parentes próximos. Apesar da diferença no comprimento da orelha e no tamanho do corpo, esses animais são muito parecidos um com o outro. Temos certeza que você conhece alguém que acha que os coelhos são apenas uma versão domesticada das lebres, mas não se deixe enganar por essas criaturas peludas. Na verdade, coelhos e lebres nem mesmo pertencem à mesma espécie. De acordo com Steven Lukefar, um geneticista da Universidade do Texas, comparar esses animais é como comparar cabras e ovelhas. As lebres e os coelhos diferem tanto no estilo de vida quanto no comportamento. Por exemplo, de acordo com o especialista em vida selvagem, Philip Scott, a gravidez de uma lebre dura até 42 dias, enquanto os coelhos nascem dentro de um mês. As lebres passam a vida inteira na natureza selvagem e raramente interagem, mesmo com os representantes de sua espécie. Elas se reúnem em grupos apenas durante a temporada de acasalamento. Em diversas ocasiões, os cientistas já viram animais machos brigando entre si para chamar a atenção de uma fêmea. Os coelhos são animais mais sociais que interagem mais com as pessoas. No Japão, existe até uma ilha dos coelhos, onde vive uma grande quantidade desses adoráveis animais. Temos certeza de que você bem que gostaria de visitar esta ilha para abraçá-los. Por que a água congela de cima para baixo? Este é um truque simples. A garota bate uma garrafa de água na mesa e o líquido dentro dela começa a se transformar uniformemente em gelo. Como já dá para imaginar, a ciência está por trás desse truque. Você pode perceber que o gelo na garrafa se forma de cima para baixo. Onde faz muito frio, os rios e lagos também ficam cobertos de gelo na parte de cima. Mas por que a água congela de cima para baixo e não vice-versa? A pesquisadora ambiental Susan Pike acredita que essa pergunta pode ser respondida estudando as propriedades químicas e físicas das moléculas de água. Experimente mergulhar cubos de gelo na água. O gelo flutuará rapidamente, permanecendo na superfície. O que acontece é que a densidade do gelo é menor que a densidade da água, o que faz com que a água empurre as partículas congeladas para cima. É por isso que as crostas de gelo se formam precisamente nas superfícies dos reservatórios. Agora, você pode ir confiantemente contar para os seus amigos qual é a relação dos cubos de gelo em seu copo e a física. Como os pinguins reconhecem uns aos outros? Muitos de vocês se lembram dos pinguins do desenho animado Madagascar. Cada um deles tinha seu próprio nome, aparência e personalidade.
Isso não é uma invenção dos animadores, e sim um fato científico. Veja esta colônia de aves na ilha Svetdord, no Oceano Atlântico. Os cientistas estimam que cerca de 400 mil pinguins vivam aqui, e eles são todos iguaizinhos. Como esses animais conseguem diferenciar um do outro e encontrar seus filhotes na multidão de pinguins? Os pinguins usam um sistema complexo para sua comunicação. Ele inclui sinais vocais, movimentos da cabeça e das nadadeiras, além de uma identificação do seu ninho através do cheiro. Quando os pais voltam da pesca, eles encontram seu filhote pelo seu canto único. Apesar do grande número de filhotes parecidos, os pinguins realmente merecem a reputação de bons pais. Por que as pessoas têm medo de palhaços? Ao olhar para a foto do palhaço Pennywise do filme It, qualquer pessoa se sentirá meio mal. Mas algumas pessoas ficam horrorizadas, até com palhaços bonzinhos que costumam ir às festas infantis. Em alguns casos, isso se transforma em uma verdadeira fobia. Courofobia é como se chama de maneira não oficial o medo de palhaços. E ele é cada vez mais comum em pessoas de todas as idades. Por que será que muitos não gostam dos palhaços que foram concebidos justamente para causar risada e alegria? Uns psicólogos de uma clínica em Vancouver têm uma resposta para essa pergunta. Os cientistas acreditam que as fantasias de palhaço transmitem de forma não natural as características de um rosto humano e criam uma imagem excessivamente chamativa. Elas fazem com que as expressões fiquem estranhas e exageradas. Os rostos dos palhaços ficam escondidos sob a máscara e suas emoções são criadas artificialmente. Por causa disso, muitas pessoas começam a sentir um certo desconforto, que acaba sendo interpretado como medo. Se você quiser pregar uma peça em um amigo vestindo uma fantasia de palhaço, é melhor se certificar de antemão que ele não tem essa fobia. É possível se afogar na areia movediça? A tensa cena da areia movediça é a favorita de muitos diretores. Via de regra, o herói acidentalmente pisa na areia e ela rapidamente começa a puxá-lo para baixo. Nos filmes, esse fenômeno natural é mostrado como se fosse uma armadilha engenhosa. Mas pode uma pessoa se afogar na areia na vida real? Uns jornalistas da National Geographic decidiram encontrar a resposta para essa pergunta. Imagine a surpresa dos pesquisadores ao perceberem que, na realidade, a areia movediça é encontrada em todos os corpos d'água. Na verdade, isso nada mais é do que uma área com areia, sob a qual corre água corrente. A água acaba umedecendo as camadas superiores da areia, as quais se tornam muito macias e móveis. É claro que a areia movediça de verdade não puxa tão rápido quanto é mostrado nos filmes. Para correr um sério perigo, você precisa afundar muito no solo, mas sair dessa prisão por conta própria realmente será muito difícil. Portanto, ficar muito na areia fofa durante a maré baixa não vale a pena. Isso pode se transformar em um sério risco para sua vida. Por que os gatos têm medo de água? Se você tem um gato em casa, certamente sabe como pode ser difícil fazer seu animal de estimação tomar um banho. This water's damn cold. I can't believe this. Muitos donos tentam acostumar seus gatos à água, mas na maioria das vezes, os experimentos fracassam. Então, por que os gatos têm medo de água? Primeiro é preciso esclarecer que nem todos os felinos fogem do banho. Algumas raças desses animais de estimação, como os gatos abissínios, gostam de se molhar e até mesmo de mergulhar na água. Já os tigres e outros felinos selvagens podem nadar ao longo de rios e passar por debaixo de cachoeiras. Muitas pessoas que curtem gatos associam sua falta de vontade de se molharem com a origem desta espécie, já que ela surgiu em climas quentes, onde não há grandes massas de água. Outros acreditam que a culpa é do pelo, que quando molhado faz com que os gatos se sintam indefesos. Apesar de tudo isso, os sons das gotinhas e o barulho da água atraem esses animais de estimação. Mas após o primeiro contato com uma banheira cheia, a curiosidade obviamente desaparece rapidinho. Engolimos aranhas enquanto dormimos? Você já comeu aranhas? Não dá pra negar que isso é algo bastante desagradável. Mas e se dissermos que isso já aconteceu independentemente da sua vontade? Sim, estamos falando sobre uma teoria que diz que cada pessoa engole cerca de 6 a 8 aranhas na vida, enquanto dorme. E isso acontece por acaso, enquanto a aranha explora um novo território. Mas temos boas notícias. Essa história não passa de mais uma lenda urbana. Pesquisadores que estudam insetos na Universidade da Geórgia explicaram que as aranhas são especialmente sensíveis às vibrações emitidas pelo coração, pulmões e artérias dos humanos. Por causa disso, elas evitam se aproximar de uma pessoa adormecida. Esperamos não ter destruído o sonho daqueles que sonhavam em obter aí as habilidades do Homem-Aranha. Como surgiu a tradição de comer pipoca nos cinemas? Hoje em dia, a pipoca é um item insubstituível de qualquer cinema. No entanto, nem sempre foi assim. Oh, no.
Na época do surgimento do cinema, os donos desses estabelecimentos proibiam os espectadores de trazerem essa guloseima para as sessões. Os empresários se esforçavam para garantir que a reputação dos cinemas não fosse pior do que a dos teatros, onde tais coisas são proibidas. Tudo mudou com o advento dos filmes com som e o início da Grande Depressão nos Estados Unidos. O som alto abafava o barulho produzido ao comer pipoca. Já a crise econômica fez com que só os proprietários que não tinham medo de vender salgadinhos conseguissem sobreviver. Foi assim que, já em 1945, mais da metade da pipoca dos Estados Unidos passou a ser consumida nos cinemas. Com o advento da televisão e o declínio do mercado de cinemas, a pipoca subiu de preço, mas continuou sendo o lanche favorito dos cinéfilos. A água gira de maneira diferente nos diferentes hemisférios? Outra lenda popular diz respeito à direção em que a água flui quando damos descarga. Em teoria, no hemisfério sul, ela desce no sentido horário, enquanto no norte, no sentido oposto. Esse mito é tão popular que foi reproduzido em uma ampla variedade de obras da cultura pop. Nem mesmo os Simpsons ficaram fora dessa história. Sweet land of liberty. Do giro da água do banheiro. Robert Ehrlich, um físico da Universidade George Mason, decidiu desvendar esse mito. De fato, correntes de água, até mesmo vórtices de furacão, em diferentes hemisférios, giram em direções diferentes devido ao chamado efeito Coriolis. Se você já comprou passagens para a Austrália para verificar a veracidade dessa lenda, temos uma má notícia. Esse efeito só se manifesta em grande escala. Em outras palavras, a água da privada não gira por capricho da natureza, mas por causa de seu design específico.